Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 26 de maio de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Olá, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro A Gênese, por Allan Kardec e Espíritos Diversos, é denominada União do Princípio Espiritual e da Carne. E Kardec nos diz: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la, como o linhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e o instrumento do espírito e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio. Por isso é que lhe reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo, consequentemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo-se do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o seu ser espiritual, seu espírito. Um bom estudo, uma boa noite a todos meus irmãos. Olá, amigos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos escutam através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 344 à questão 360.
elas estão na parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, o item união da alma e do corpo. Bom, são várias questões, então, para facilitar, nós agrupamos. Então, nós temos aí, da questão 344 a 346, os seguintes questionamentos propostos por Kardec. A união entre a alma e o corpo é definitiva desde a concepção, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide ele fecunda o óvulo? O espírito pode renunciar ao corpo que lhe foi destinado? O que faz o espírito quando o corpo falece antes do nascimento e qual a utilidade dessas mortes prematuras? No outro agrupamento, nós temos as questões 347 a 350. Qual a utilidade para o espírito morrer poucos dias depois de nascido? Ele sabe previamente que isto acontecerá? Outra existência se dará imediatamente? Depois da ligação definitiva entre a alma e o corpo, o espírito pode arrepender-se da escolha que fez? E temos aí outro agrupamento da 351 a 356. Entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Antes do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Ou seja, antes de haver o nascimento em si, aquele feto ali, ele já tem uma alma? Existem fetos que não são destinados à encarnação de espíritos. E por que isso ocorre? Toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? E, por fim, a 357 a 360. Que consequências tem para o espírito o aborto? É crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E se colocar em risco a vida da mãe? Deve ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? Então, uma criança morre, né? Ela reencarnou, morreu depois de algum tempo, eu tenho ali, não é, determinados procedimentos. Esses mesmos procedimentos, eles devem ser adotados com um feto que não tem condições de chegar realmente ao ápice do nascimento? Pois bem, vamos para o primeiro grupo de perguntas, 344 a 346. A união entre a alma e o corpo é definitiva desde a concepção, desde o momento em que haja a fecundação de um óvulo por um espermatozoide e comece ali aquele processo de reprodução celular? O espírito pode renunciar ao corpo que lhe foi destinado? O que faz o espírito quando o corpo falece antes do nascimento e qual a utilidade dessas mortes prematuras? Bom, então vamos lá. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. O espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Então, o que acontece? Tem a concepção e já tem um espírito, né, programado, né, para aquele corpo que irá se formar. Então, ele se liga no momento da concepção através de um laço fluídico que nada mais é do que do perispírito, que está ligando um espírito àquele corpo, e ele vai ser ligado célula a célula. Cada célula do perispírito vai ser ligado à célula daquele corpo que está em formação. Então, desde o momento da concepção, eu já tenho um espírito ali preparado, né, isso em condições normais. Nós vamos ver que nem sempre haverá um espírito ali, mas em regra geral, sim. Eu tenho um espírito destinado
ali para aquele corpo que está se formando. E é definitiva esta união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Uma vez feita a união, né, você não pode mais desfazer. Houve um planejamento, aquele corpo foi planejado. O perispírito, ele traz como se fosse assim a planta de construção daquele corpo, né? É o perispírito que está mandando ali as características, né, para aquele corpo em formação, né? As doenças, né, que porventura vão se manifestar, né? Todo o componente, todo o mapa genético é o perispírito ali que tem essas informações, né? Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu e a criança não vinga. Então, o fato de eu ter um espírito ali designado para aquele corpo não significa necessariamente que vá ocorrer toda aquela gestação, normalmente que vá haver um nascimento. Pode, assim como nós vimos aqui no texto, acontecer que o espírito ele recue, ele tenha medo, né? E não queira, e realmente ali ele pode, enfim, acabar prejudicando essa união do espírito com o corpo e realmente não acontecer, né? Os laços ali, conforme nos informou os espíritos, eles são muito fracos ainda, né? Os laços que prendem o espírito ao corpo e facilmente eles podem se romper. Pode ser pela vontade do espírito reencarnante ou não, pode ser por fatores externos também, né? Um choque que uma mãe leve, enfim, um aborrecimento, um problema de saúde qualquer pode ocasionar, né? É o desligamento, né, desse espírito a esse corpo e, portanto, a criança aqui, né, não vinga, né, o termo que eles usaram, né, não irá ocorrer, né, o nascimento normalmente. Se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, o que vai acontecer? Ora, ele vai escolher outro corpo, não é? Se ocorreu algum problema aí e existia uma programação para que aquele espírito reencarnasse, né, ele vai pegar outro corpo, vão providenciar, a espiritualidade amiga, a misericórdia divina, vai providenciar, né, um outro corpo para aquele espírito. E aí eles respondem, né, que essas mortes prematuras que ocorrem, elas se devem, mais das vezes, às imperfeições da matéria. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós estamos sujeitos, né, a essas vicissitudes da matéria. Então, pode ser que ocorra realmente aí um problema qualquer nessa gestação, essa gestação não vingue, né, e é natural que isso ocorra, como ocorre aí todos os dias, né? Nós temos aí vários exemplos. Quantos não tem aí na própria família, né? Pessoas que tentam, aí tem abortos assim, um atrás do outro, os espontâneos, né? E, enfim, até que consiga, né, através de medicação, de tratamento específico, engravidar. Essa é, conforme eles explicaram, uma consequência, né, do mundo que nós habitamos, onde nós estamos sujeitos aí a essas vicissitudes da matéria. Isso faz parte, né, do nosso aprendizado, da nossa caminhada. Bom, segundo bloco de perguntas. 347 a 350. Qual utilidade para o espírito morrer poucos dias depois de nascido? Ele sabe previamente que isto acontecerá? Outra existência se dará imediatamente? Depois da ligação definitiva entre a alma e o corpo, o espírito pode arrepender-se da escolha que fez? Então vamos aí às respostas de nossos amigos espirituais. Bom, o ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma.
O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais, né? Então, o que acontece? A criatura nasceu e desencarnou logo em seguida, né? Então, o ser ali, naquele momento, ele não tem consciência do que está ocorrendo, né? E conforme nos informaram aqui os espíritos, isso aí, né, esses casos de morte prematura, seria, né, uma prova para os pais passar por esse tipo de problema. É aquela coisa da lei de causa e efeito, né? Provavelmente esses pais aí no passado, eles não quiseram ser pais, de repente cometeram, né, foram responsáveis por algum aborto, enfim, né, a lei de causa e efeito, ela, ela vai ocorrer, né? Esses pais vão ter, de alguma forma, vivenciar esse tipo de experiência. Isso aí faz parte, né, também da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Às vezes o espírito sabe que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver. Mas se foi por isso que o escolheu, significa que está fugindo da prova. Muitas vezes o espírito ele pode saber, né, que aquele espírito não vai vingar, ele precisa passar por esse tipo de experiência. Também, lei de causa e efeito, ou de repente para auxiliar, né, o processo aí de aprendizado dos seus pais, tem espíritos que, na intenção de ajudar, se submetem a esse tipo de experiência, né, esse tipo de provação, justamente para ajudar, né, aqueles espíritos que estão passando por essa experiência de serem pais e de vivenciarem, né, esse tipo de experiência. Agora, né, isso é uma coisa, eu estou ajudando, eu estou auxiliando, eu sei que vai acontecer, seja para meu benefício, seja para benefício daqueles que seriam meus pais, mas se o espírito ele sabe previamente que aquele corpo não tem condições nenhuma, né, de sobreviver e escolhe, né, ele estaria, não é, fugindo da prova. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade a ele, tem resgates para fazer, mas ele sabe, né, que aquele corpo não tem condições, né, um corpo muito frágil, não tem condições, e escolhe aquilo porque sabe que aquilo não vai adiante. Se essa for a intenção dele, ele está fugindo da prova e vai ter que responder, né, por isso. A sua consciência, né, vai estar sempre ali o acusando dessa fuga. Ele vai ter que responder para isso, para um tribunal de júri, ele tem que responder para a própria consciência, né, e de acordo com as leis universais que nos regem. Então não tem como você fugir impunemente, né, da responsabilidade. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, nem sempre é ela suprida imediatamente por outra existência. É necessário dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. O que acontece? Então, eu tive uma vida muito breve, né? Ou não cheguei nem a nascer, isso aí foi uma falha, né, na gestação, né? Nem sempre vai ser, não é imediato, não teve algum problema ali no feto, ou logo depois que a criança nasceu, vamos logo, né, providenciar uma reencarnação. Não é automático assim, é um problema complicado. Então você tem que esperar, né, o momento ideal, o momento adequado, porque às vezes aquela mãe não tem condições enfim, de engravidar imediatamente. Então tudo vai depender, não é, do tempo, não é, daquela mãe se recuperar e de outros fatores, né? Então não existe não é automático, não é uma coisa imediata, né? Eu não estou assim num caixa eletrônico, enfim, um cartão ali, não é assim. Então você tem que esperar tempo, né? E os planejamentos necessários para que seja possível, né? Às vezes pode ser rápido, às vezes pode demorar, né? Enfim, isso aí, cada caso é um caso. E também, né, você tem que dar ao espírito tempo, né, para ele se recuperar,
né? Porque ele passou por um processo, né? Nós já vimos lá nos livros de André Luiz, aquele processo todo de você ter que reencarnar, como é que se dá, né? Não é uma coisa imediata também, é um processo, né, que o espírito passa, ele tem aquele processo de perder a memória, então não é uma coisa imediata, então ele tem que ter tempo também para o espírito poder se recuperar e escolher, né? Mas aí ele nos informa o seguinte: a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, o que ocorre? Está previsto que ele vai reencarnar. Beleza, ele vai reencarnar, aqui estão os pais. Mas esses pais, eles têm aí uma provinha, né? Ou tem uma expiação, né? Eles negligenciaram a paternidade em anteriores existências, então eles têm que passar pela prova da perda, né? Desse feto, né? Dessa criança tão esperada, tão amada. Eles têm que passar por essa experiência. Mas essa criança, ela está programada para ser filhos deles. Então, num futuro próximo, existe, né, essa reencarnação imediata. Quer dizer, os pais já estão ali, já está tudo foi planejado, correu dentro do planejado. Eu vou ter um aborto espontâneo aqui nesse momento, e logo em seguida a mãezinha vai gerar de novo, né? Vai haver outra concepção, né? Vai haver uma nova fecundação e esse espírito já está programado ali, né? Já tem corpo, já tem tudo planejado para ele, e vai ocorrer a reencarnação imediata. Então tem casos que não ocorrem imediatamente, tem casos que existe um planejamento por trás. Continuando, podemos nos queixar da vida que temos, mas como não sabemos que foi nossa escolha, né? Porque a gente vive se queixando, né? Nossa, né? Fica se lastimando, e a gente não tem consciência, a gente não sabe né? Que foi nossa escolha. Então, a gente não tem nem do que se arrepender. Eu fiz uma escolha, eu me arrependo. Se você não tem consciência de que foi você que escolheu, né? Você não pode se arrepender de algo que você não tem consciência, né? Como não sabemos que foi nossa escolha, não se pode lastimar algo que não temos consciência. Pode, entretanto, o espírito achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. Então, isso ocorre, né? Muito comum a gente falar, né? Que, cara, não aguento, né? Não dá mais. É muito pesada essa carga, mas a gente tem que saber, né? Que Deus, mais uma vez, não coloca, né, em nossas costas uma cruz, né, maior do que aquela que nós possamos carregar. Todos nós temos condições, sim, de passar pelas provas, né, que nos foram destinadas, e nós temos condições de vencermos. O problema é que, né, nós trazemos aí os nossos vícios, né, de comportamento, né, de rebeldia. Então, às vezes nós pressentimos que algo ruim vai acontecer, de que, né, as coisas não estão se desenrolando da maneira que a gente quer, e num ato aí de rebeldia, nós procuramos aí a fuga, né? Fuga que não vai dar em nada, né? Eu acho que fuga, enfim, em qualquer situação que seja, né, de você fugir, né, no sentido de você fugir às responsabilidades que você tem, vai sempre te trazer um desfecho desfavorável, né? Então, primeiro, nós temos que entender que nós somos espíritos, né? Tudo que nós estamos passando aqui na matéria, seja sofrimento moral, sofrimento material, dores, enfim, qualquer perdas, né, que nós temos, tudo isso faz parte do nosso planejamento, da nossa vida. É uma escola, nós estamos aqui para vivenciar esse tipo de coisa. E a gente tem que pensar, cara,
eu vou ter que passar por esse sofrimento. Beleza, mas eu sou um espírito imortal criado por Deus, isso é temporário. Né? Todas as perdas que eu tenho de parentes, de pessoas que eu amo muito, cara, é temporário. Daqui a pouco eu vou me encontrar com essas pessoas. Se eu cometer o suicídio, eu vou ficar um tempo indefinido, né? Sem poder me aproximar das pessoas que me levaram a esse tipo, né? de comportamento, né? Extremo. Então, e outra coisa, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que ter fé. As coisas não estão muito boas, né? Enfim, a gente tem que entender que realmente depois da tempestade vem um tempo bom. Então todos nós passamos por momentos muito difíceis e que a gente não vê, né, uma solução, uma luz no fim do túnel. Entrega a Deus, cara. A gente tem que fazer a nossa parte. Não deu, entrega a Deus. Senhor, até aqui eu fiz a minha parte. Me ajuda, né? A gente tem que pedir ajuda para aqueles que estão do nosso lado. A gente não pode ficar sofrendo sozinho. Nós precisamos dar também ao próximo a oportunidade de fazer caridade para conosco. Né? Se eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que me abrir, eu tenho que falar. Às vezes a solução é simples. Para mim é difícil, mas para outras pessoas pode ser fácil, pode ter um conhecimento. Eu tenho uma doença, aí eu me fecho, né, naquela doença. Eu tenho que me abrir porque aquela pessoa pode já ter tido uma experiência, pode conhecer um médico. Né? Então nós temos que repartir, sim, os nossos problemas. É até uma questão de caridade, é dar ao próximo a oportunidade também de fazer uma caridade para conosco. Né? E, enfim, recorrer sempre ao estudo, né? A procurar entender a vida. Se você não crê em nada, se as pessoas não creem em nada, fica muito difícil você ter uma base, você ter um alicerce e falar, opa, eu sei por que eu estou passando isso. Né? Por isso que é importante o conhecimento, a disseminação do Consolador prometido. É consolador saber que nós continuamos, que a vida continua, que nós vamos encontrar com os nossos entes queridos, que nós aqui nessa vida passamos pela miséria, pela penúria, pela doença, mas que isso é passageiro, que isso são provas, né? Ou expiações. Se são provas, beleza, eu estou sendo provado. Se são expiações, melhor ainda, porque eu estou me livrando, né, de uma carga que na próxima encarnação eu não vou precisar carregar. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento. Viver é fácil? Não é. Passar pela prova da doença, pela prova da perda é fácil? É lógico que não. Nós vamos chorar, é natural, nós vamos sofrer, faz parte, né, do processo, sofrermos, chorarmos, sentirmos, né? Mas isso são vivências para o espírito. Nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Então a gente tem que continuar aí a nossa jornada. Vamos. Outro bloco das questões 351 a 356. Entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades, e ao nascer recobra a plenitude destas. Antes do nascimento, pode-se considerar o feto dotado de alma? Existem fetos que não são destinados à encarnação de espíritos? Toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Então vamos ver, os nossos amigos espirituais responderam. Entre a concepção e o nascimento, o espírito goza mais ou menos de todas as suas faculdades, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito entra em estado de perturbação. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Bom, então, entre a concepção e o nascimento, o espírito ele vai estar ali mais ou menos
gozando de todas as suas faculdades. Isso é gradativo, ele vai perdendo aos poucos a partir do momento em que se aproxima o nascimento, ele vai num crescente, ou melhor, decrescente das suas faculdades, um crescente do esquecimento, né? Ele bota aqui um estado de perturbação. É justamente esse estado em que o espírito ele vai perdendo a noção de si, ele vai perdendo a consciência. Ele falou aqui que é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. É como se estivéssemos dormindo. Então é como se o espírito adormecesse, ali fosse aos poucos, perdendo a noção de quem ele é. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, eu esqueço, né, quem eu fui, o que eu fiz. Pode ser que eu tenha algumas faculdades que elas fiquem adormecidas, né? E eu vou, é como se eu tivesse realmente esquecido, né, de mim, quem eu sou, né, como ser, como espírito imortal criado por Deus. Eu vou esquecer temporariamente, mas eu recobro nessa consciência de mim mesmo ao voltar à pátria espiritual e até mesmo em momentos de desdobramento, né, através do sono ou não, né, no processo sonambúlico ou mediúnico, eu venho a me desdobrar, ou seja, o meu espírito ele se desliga temporariamente do corpo, né, eu vou ter acesso aí a determinadas informações que encarnado, né, eu não tenho, né, porque o nosso corpo material ele funciona como um filtro. Tá? É como se eu tenho um computador poderosíssimo, né, mas a memória desse computador ela está pequena. Eu não tenho ali, né, uma memória que seja suficiente para comportar todo aquele conhecimento que eu trago. Então, eu só vou lembrar de algumas coisas que realmente interessem, né, aquele momento, aquela tarefa a qual eu fui designado. O espírito não recobra imediatamente ao nascer a plenitude das suas faculdades. Esta se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, o que acontece? Nós já sabíamos, né, antes de encarnar, sabíamos ler, escrever, andar, né, de repente cozinhar, tocar algum instrumento, matemática. Só que a gente reencarna, a gente tem que começar tudo de novo. E aos poucos, né, eu vou, né, reaprendendo. Então eu reaprendo a andar, eu reaprendo a escrever, a ler. Por isso que alguns têm mais facilidade, né, outros têm mais dificuldade, porque são conhecimentos já muitas vezes pré-adquiridos, né? Então, isso aí volta pouco a pouco. Eu tenho uns ciclos, né, de infância, né, onde o espírito ali eu só tenho aquele básico, é como se fosse um computador e baixou ali só o sistema operacional, né? Por isso que os espíritos falam, olha, o momento da infância é o momento ideal para você educar, né? Você tem que aproveitar a infância para passar ali valores, disciplina, né? Por quê? Porque o espírito ainda ele não tem baixado ali todo aquele histórico, todos aqueles aplicativos, né? Então aí vem a fase da pré-adolescência, da adolescência, né, da madureza, e os aplicativos todos vão sendo baixados. É muito interessante que às vezes, né, uma criatura ela se comporta de uma maneira na infância e quando chega a adolescência fala, nossa, é a mesma pessoa, né? Tem casos de que
você tem crianças que eram muito espoletas, você fala assim, meu Deus, essa criança aí quando crescer vai dar trabalho. E quando ela atinge a fase da maturidade, seja, ela está mais madura logo depois da adolescência, são pessoas calmas, tranquilas, que não tem nada a ver com aquelas crianças, né, levadas, e o contrário também ocorre, né? Crianças que são quietinhas e, enfim, depois que crescem, viram, não é, aí espíritos aí, viram pessoas aí, não é, complicadas, né? Ou seja, é o espírito que está ali por trás, né, baixando ali todas as suas faculdades, todo o seu, né, potencial, seja ele, né, para o bem e para o mal também, né? Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui misturados, né, juntos e misturados. Então, é um planeta de provas e expiações ainda, né? E nós temos aí, né, conquistas e também temos, né, muitas questões aí para desenvolvermos, né? Então, por isso que a gente tem que olhar sempre para o próximo com cuidado, com carinho, porque nós também trazemos aí, né, as nossas matérias, né, que nós somos repetentes e estamos aqui, né, para vivenciarmos, né, uma grande escola, é a vida. Bom, continuando nesse mesmo bloco ainda, né, o espírito que vai animar um corpo é preexistente a esse, né? O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Então, o feto, ele tem sim, pode ter, né, um espírito destinado para aquele corpo, né? Ele está ligado, mas isso não está, não aconteceu, não é, propriamente. O feto ele é um organismo biológico, né, que vai servir de instrumento a um espírito se desenvolver aqui na grande escola da vida. Ele pode estar ligado, mas todo feto tem alma? Não necessariamente, a gente vai ver isso. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Isto ocorre pois Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito. Então, pode ser que eu tenha ali, naquele feto, um espírito que esteja ligado ali àquele corpo, mas não vai vingar. Pode ser uma prova para o espírito, pode ser uma prova para os pais, para ambos, né? Alguns há efetivamente a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Algumas vezes pode até ocorrer o nascimento, mas não vive. Então, tem ali um organismo biológico, né, mas que não teve nenhum espírito destinado ali. Aquilo ali foi todo um planejamento, né, que a espiritualidade amiga, né, preparou para uma prova ou uma expiação específica para aqueles pais, né? Não tem espírito nenhum destinado para isso. É só um organismo biológico, mas ele não vai viver, né? Ele tem ali o fluido animal, né? Ele tem um fluido vital, mas o espírito em si não está ali. Então, às vezes morre na própria gestação, às vezes nasce e morre, né? Toda criança, portanto, que vive após o nascimento, né, a criança viveu, ela nasceu, e mesmo que ela tenha poucos dias de vida, mas se ela viveu, ela tem forçosamente encarnado em si um espírito, pois se assim não fosse, não seria um ser humano, né? Então, todo ser humano ele tem, que vive, né, que tem vida, ele tem um espírito ligado a ele, né? Então, toda criança que vive, ela tem um espírito, sim, ali habitando aquele corpo.
E o último bloco, que vai das questões 357 a 360. Que consequências tem para o espírito o aborto? É crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E se colocar em risco a vida da mãe? Deve ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Então, olha o que nossos amigos respondem. As consequências do aborto para o espírito é a de uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, o aborto para um espírito, né, se a vida é justamente a possibilidade do espírito vivenciar, né, provar ou resgatar, né, se eu tenho isso frustrado, eu vou ter que recomeçar, porque eu não aprendi e nem resgatei. Né? Eu não expiei, não foi nenhuma prova, nenhuma expiação. Então, o espírito, ele necessita da matéria para progredir. E a partir do momento que eu tenho essa operação, não é? de vivenciar abortada, terminada, essa existência é nula. Eu vou ter que recomeçar, né? Porque eu não consegui, eu não conquistei nada, né? Eu não tive tempo. Então, é nulo, né? Uma existência quando ocorre um aborto. Há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então eu estou impedindo, eu sou agente. Né? Nós somos agentes do progresso. Eu estou me transformando no quê? Num agente que está impedindo o progresso. Eu estou transgredindo uma lei. Eu estou impedindo que aquele ser, não é? Ele tenha a possibilidade de resgate. Né? Quantos e quantos casos nós vemos aí de espíritos que tinham uma programação, essa programação foi frustrada, né? A mãezinha ali estava passando por um momento difícil, tomou, né, uma decisão errada. Às vezes aquele ser que vinha num momento impróprio, inoportuno, entre aspas, né? Aquilo ali seria, aquele espírito seria o esteio, seria o apoio daquela pessoa, né? Ou seria um instrumento que fizesse que aquela pessoa resgatasse, né, alguma dívida do passado, e eu estou frustrando não só, né, as possibilidades daquele perispírito, mas as minhas também. Né? Se o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, no caso de um aborto, olha, a mãe corre risco, né, dessa gestação. Né? Então tem casos, é o único caso, né, que a nossa doutrina ela permite, assim, entre aspas, né, porque não é questão de permitir ou de não permitir, né, ela informa, né, o Espiritismo ele informa, as decisões são nossas, né, causa e efeito, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos responder por aquilo que fizermos, mas é importante nós termos consciência, né, de que as minhas decisões, essa história de meu corpo, minhas regras, primeiro que o corpo não é teu, né, alguém programou isso aí para você, né, as coisas não acontecem assim, né? O corpo aparece do nada, existe um planejamento para esse corpo, né? Então, meu corpo, minhas regras, coisa nenhuma, né? Esse corpo não te pertence, até porque você, o espírito morre e não leva, ele com ele fica aí, né? A matéria, né? Fica aqui. Né? Então nós temos que ter essa consciência, né? De que nós estamos prejudicando o espírito de completar aí, né, o seu aprendizado, de pagar aí seus erros do passado, né, de vivenciar, né,
de ousar, de viver, de respirar a vida, né? A vida, nós estamos impedindo um ser de vir à vida, um filho de Deus, né? Um espírito que é criação divina, né? E nós estamos impedindo isso. Então nós temos que ter consciência. É claro que cada caso é um caso, não é? E todo erro, todo crime, ele vai ter sempre um atenuante ou um agravante. Então, né, tem mães que no momento de desespero, de total ignorância, cometeram esse ato extremo. Vai ter que responder perante a lei? Vai, né? Mas não é aquela coisa assim, né? Quantos anos aí? 30, 40? Não existe isso, né? É sempre a intenção, né? Mas a gente tem que ter noção, tem que ter ideia do da complexidade que está por trás de um aborto, né? Porque é um mundo cruel para o meu filho, e eu não quero isso, eu não quero que ele sofra. Cara, essa é a nossa escola abençoada. Nós estamos impedindo, né, um espírito de aprender. Ele vai aprender nesse mundo cruel. É um mundo cruel, né? A vida, isso aqui, nós não estamos aqui numa festa, num mundo encantado. É real, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas a gente vai se alegrar. O sofrimento, ele é escolha nossa. Eu escolho sofrer ou não. Devemos ter para com o feto o mesmo respeito que temos com o corpo de uma criança que viveu há algum tempo, pois foi essa a vontade e a obra de Deus. Então, o mesmo respeito que eu tenho na criança que viveu, eu tenho que ter por aquele feto também, né? Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz. Então, é isso. Chegamos aí ao fim do nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, com questões tão importantes, esclarecedoras aí para a nossa vida, né? Que a luz, a paz, o amor de Jesus, ele permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem com Deus.